presença de todos, especialmente do nosso querido Eduardo, que nos socorreu na urgência. A pessoa que eu tinha programado não pôde estar, e ele aceitou vir assim meio de última hora, né, Eduardo? Para nós é uma alegria, muito obrigado, viu? A gente que agradece. Essa palavra é sempre bem-vinda. E para a gente começar, vou pedir para o Tinho tocar uma música para a gente entrar numa vibração um pouquinho mais, né, elevada. Daí a gente dá prosseguimento. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou, quem tinha fome já se alimentou, quem estava só já tem companhia, quem vivia ao léu já tem moradia. Ao que não sabia, alguém ensinou, o desalentado já se levantou, quem estava doente até já sarou, porque a caridade chegou. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Onde havia guerra, agora é só paz. Os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia trevas, agora é só luz. Nossos corações já buscam Jesus. Nos lares, nos campos, a harmonia. Cantam-se hinos de alegria. Em toda parte a felicidade. Não há salvação fora da caridade. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ler do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 23. Elementos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de as procurar nos prazeres da alma, que são o antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo,
é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular, parece criar propositadamente tormentos, que não cabe senão a ele evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos de seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres e insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico porque, se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e a calma no meio das tempestades da vida não será felicidade? Fénelon, em Lyon, 1860. Então, nós vamos fazer uma prece para depois passarmos a palavra ao Eduardo. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus e agradecer a Ele por mais esta noite luminosa em que aqui nos encontramos reunidos. Senhor, mais uma vez estamos reunidos em torno do vosso Evangelho. Que possamos, querido Jesus, abrirmos os nossos corações para a mensagem da noite. Possamos buscar aprender contigo todos os dias essas lições de vida eterna que podem transformar definitivamente a nossa vida, nos trazer mais luzes, um caminho mais pacífico e brando. Possamos, Senhor, aprender a caminhar contigo, aprender a refazer as lições que deixamos para trás. Sermos, Senhor, alunos dóceis e submissos às tuas palavras e às tuas lições. Que os benfeitores espirituais que trabalham em vosso nome, especialmente aqueles que se dedicam à nossa casa do caminho, possam, Senhor, estar presentes na nossa reunião, nos inspirando, nos auxiliando, a fim de que possamos fazer as reflexões que necessitamos nesta noite. Especialmente queremos te pedir também, Jesus, pela Marilena Antunes, que foi lembrada na tarde de hoje, necessitada das preces desse grupo. Te pedimos também por todos os nossos irmãos em humanidade que sofrem pelas dores físicas, morais, que o amor, que o vosso amor possa chegar a esses corações. Que a sua paz, Jesus, seja conosco nesta noite mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.
Então, eu quero passar a palavra ao Eduardo, que fique à vontade, Eduardo. A palavra está contigo. Muito obrigado, Kátia. Boa noite a todos. Para nós é sempre uma alegria quando somos chamados, né, para compor esse grupo. Assim podemos rever os amigos, né? E matar a saudade, enfim, todos aqueles que nos são caros. Então, toda a minha gratidão sempre que chamado por vocês, tá? Muito obrigado. Hoje, também fico feliz pela escolha do capítulo que a Kátia nos introduziu, né? Bem-aventurados os aflitos, porque falaremos hoje, segundo o livro de Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, novamente, né? No capítulo 28, que fala de justiça e responsabilidade, o problema do mal. Muito bem. Para os aflitos, né? Para todos nós aflitos, de alguma forma, o tema é muito oportuno. Se pudéssemos todos nós entender a lei dos renascimentos, assim como trata Leon Denis no livro, né? Ou se pudéssemos todos nós entendermos o processo de reencarnação, poderíamos esgotar o nosso tema de hoje por aqui, porque a lei dos renascimentos, ou o processo de reencarnação, bem compreendido, nos explicaria a lei de justiça, a responsabilidade que todos nós temos, né? Que advém do livre-arbítrio, e o problema do mal estaria explicado. Muito bem. Quando nós buscamos a compreensão, e buscamos muitas vezes aflitos, ou quase sempre aflitos, todas as nossas buscas por todas as nossas dúvidas, elas vêm muitas vezes cercadas ou recheadas de aflições, né? O processo de dor necessário que se faz para buscarmos a melhor compreensão. Mas, quando nós conseguimos o menor entendimento de que tudo no universo tem uma ordem e um ciclo, e nada é no universo ao acaso, então começamos a ordenar e organizar um pouco melhor a nossa compreensão. E por que ficaríamos nós, seres humanos dotados de inteligência, dotados de livre-arbítrio, ficaríamos fora desta ordem e deste ciclo? Basta olhar atento às estações do ano, ao ciclo daquilo que rege a natureza. A planta, né, como semente, que germina, cresce, murcha, dá os frutos, e à medida em que nós buscamos essa compreensão, perguntamos por que ficaríamos nós de fora, né, dessa ordem estrutural e do ciclo das coisas. Muito bem. O ciclo de renascimento, ou de nascimento, e de vida, quando crescemos, quando morremos, numa linguagem mais simples, para onde vamos? Voltamos à pátria espiritual para que possamos cumprir um novo ciclo e nos prepararmos, nos refazermos, recobrarmos a nossa consciência espiritual, reorganizarmos, reordenarmos, trabalharmos em novo propósito, assimilarmos tudo aquilo que nós passamos pela última encarnação e retornamos novamente. E a lei de justiça se opera o tempo todo porque sofremos ou gozamos tudo aquilo que exatamente o fruto do nosso livre-arbítrio determina, com toda a consciência do que ele representa ou não. E aí, então, se opera a lei de justiça. Então, ela independe absolutamente da nossa compreensão, da nossa vontade. E ela se opera porque é divina. E ela se opera porque é universal.
e ela se opera em absolutamente todos os campos, em todo momento, a lei de justiça se opera. Porque exatamente Deus é soberanamente bom, justo e ainda de sobra misericordioso. Nos permite repetir de ano, quantas vezes necessárias forem, a fim de que possamos sedimentar no nosso espírito, no nosso perispírito, a bagagem necessária para a nossa caminhada. E ascendemos. Estamos sujeitos também a outra lei universal, que é a lei de progresso. Evoluímos, fruto da misericórdia divina, independentemente da nossa vontade, inclusive. Evoluímos, ainda que a passos muito lentos, quando não contribuímos de forma decisiva e implacável, mas ainda assim evoluímos, ou seja, ascendemos sempre. Porque assim e para isso fomos criados. Agora imaginem todos nós quando tomamos tento, quando buscamos a compreensão daquilo que se opera na estrutura da lei de justiça, e mais impiedosamente, aquilo que se opera no processo das sucessivas reencarnações. Então, Kátia, as aflições da que você falava no início, elas vão embora. E não porque nós nos contentamos com o que temos, porque sabemos valorizar, né? Porque olhamos para o lado e enxergamos que pela lei de justiça também, uns sofrem mais do que outros. E o processo de reencarnação nos explica exatamente que estamos todos na mesma trajetória, em momentos diferentes. E isso é absolutamente maravilhoso. Se pudéssemos nascer perfeitos, gozando de plenitude, que mérito teríamos? Então, a lei de justiça e responsabilidade não seria perfeita como é. É preciso que passemos por toda a trajetória. É preciso que nos lembremos dos reinos mais primitivos. Porque passamos pelo mundo mineral, porque passamos pelo mundo vegetal, para que as primeiras impressões de sensibilidade, elas começassem a ser impregnadas e começassem a formar como princípio inteligente aquilo que o nosso perispírito, um pouco lá adiante, precisará, no momento exato em que a formação fisiológica assim permitir, que ele se torne, então, inteligente e goze de livre-arbítrio. Talvez das maiores dádivas concedidas a nós na nossa trajetória. A capacidade de nos determinarmos a nós mesmos. E aí está a responsabilidade da trajetória. Então, é necessário que busquemos. E o problema é que somos espíritas. Esse é que é o problema. Não o do mal. Mas o problema é que nós passamos a ser sabedores, conhecedores. Temos uma porção de esclarecimento que nos permite o gozo pleno dessa felicidade. Se nós quisermos, Kátia. E é aí que está o problema. As chagas ainda impregnadas em todos nós, pela condição evolutiva em que nós nos encontramos, mas espíritas que somos, nos condiciona a uma responsabilidade muito maior. Então, a busca por esse conhecimento, para que nós possamos encontrar exatamente qual é o grau da nossa responsabilidade enquanto encarnados, é nosso dever, enquanto espíritas.
certo? Muito maior a nossa responsabilidade perante todos aqueles que nos cercam. A história de vós sois o sal da terra e a luz do mundo, isso poderia não nos envaidecer, né, caros amigos, mas isso nos envaidece. E nos coloca sempre em condições, quando das sucessivas reencarnações, nos coloca exatamente no lugar em que nós necessitamos. Então é possível, Kátia, que depois dessa trajetória brilhante ao lado do Tim, né, e toda a tarefa, e o tanto que a gente se envaidece de ser espírito, nossa, a minha condição na próxima, né, já estarei um trabalhador do mundo de regeneração. Muito menos, Kátia, mas muito menos. Kátia, vamos voltar, vamos nos colocar no nosso lugar, não é bem tudo isso, poderia ter feito muito mais, porque se dizia espírita, né, esposa do Tinho e tudo mais, e aí não fez a sua parte. Não tem problema, Kátia. A lei de justiça se opera para trazer você na próxima exatamente no lugar que você precisa. Torça para voltar aqui, viu? Senão nos encontraremos lá, num outro, né? E tentando inventar o fogo, a roda, alguma coisa do tipo. Ora, a lei de justiça e responsabilidade, como disse anteriormente, ela se opera de forma implacável, mas misericordiosa. Então, o entendimento dos ciclos nos coloca na nossa pequenez e por que precisamos estar aqui tantas vezes, como já em outros planetas, né, outros mundos, para que a nossa casca possa ficar mais dura. Então, a felicidade não é desse mundo se nós não quisermos. Para mim é muito claro. Sabe? Encontrar a felicidade naquilo que é possível. Isso já é maravilhoso. Né? Naquilo que nos é possível para o momento em que nós nos encontramos. E entender que a nossa trajetória ainda é longa, é penosa e é lenta. Como isso é maravilhoso. É lenta. Não significa que fiquemos nós no ócio ou de braços cruzados, não. Mas que ela precisa ser lenta. A lapidação é lenta. Quando pegamos um diamante nas mãos e vemos aquela pedra maravilhosa, o quanto ela pode embelezar, o quanto ela reflete cores, mas não nos esqueçamos que ela precisou de milhares de anos e veio dos minerais, né, primitivos para chegar até lá. Nós não somos diferentes. Então, precisamos de muita lapidação. Nós precisamos passar pela lei de justiça inúmeras vezes para que nós possamos imprimir todos esses sentimentos de benevolência, o entendimento do que é a caridade, o entendimento do que é o amor ao próximo, para que nós possamos dar lugar às virtudes no nosso coração, tá? E possamos deixar, principalmente, orgulho e egoísmo de lado. E ele só sai do nosso coração quando nós vamos enchendo, né? Nós vamos ocupando de virtudes. Sabe? Quando nós podemos, pela prática da caridade, nos encher de felicidade por esse simples fato, de que isso é bom e de que isso é correto. E não nos leva a lugar algum quando nós condicionamos. Né? Nos estaciona, nos cega o caminho. Quando buscamos as virtudes pela compensação. Então, quando nós vamos ascendendo dentro da trajetória, entendendo a evolução dos mundos, a passagem e o papel importante que todos nós temos na construção exata desses mundos, né? Nós vamos ascendendo até que possamos, todos nós, então, nos libertar
das algemas, das amarras, né? E imaginem nós na condição, quando chegarmos lá, nos mundos superiores, vamos nos aposentar, quem sabe? Não. Não, de forma alguma. É hora de nós olharmos para os nossos irmãos e falarmos, agora, livre das amarras, da necessidade da encarnação compulsória ou necessária, agora eu volto para compartilhar com eles tudo de bom e de melhor que eu acumulei até aqui. E encarno de novo nas missões mais maravilhosas. Leon Denis nos cita Buda, Gandhi, Sócrates, como espíritos que, livres das amarras, escolhem encarnar ou reencarnar para que possam trabalhar em missão. E missões maravilhosas. Quando nós pudermos estudar o desencarne de Gandhi, que pede autorização a Cristo para cuidar não menos do que Hitler. Isto é absolutamente maravilhoso, quando ele compulsoriamente é levado para outro planeta para cumprir o seu exílio. E ele pede, posso? Me permite ser o seu mentor? Enquanto ele cumpre, veja o desprendimento todo que tem. Então, são histórias que a gente pode ouvir, experimentar, que nos inspiram a todo momento. Mas o momento exige uma postura diferente de todos nós. Sabe aquela história de ide e evangelizai? Então, quanto evangelizados nós estamos para que possamos levar esta mensagem, como a de agora, em caráter de conhecimento, para que as pessoas possam, por ela, se consolarem. E, quem sabe, se libertarem. Cumpre-se mais um tríplice aspecto da doutrina. E pelo conhecimento nos consolamos, e pelo consolo nos libertamos. E aí, Kátia, que eu fico fazendo essa referência, quando nós nos libertamos, gozamos da tal felicidade que nos parece impossível. Mas as atribulações e as questões materiais, elas nos cercam de tal forma que a gente tem dificuldade de enxergar que é aí que está a felicidade, né? E felicidade a gente fatalmente não vai perceber porque ela não se acumula. A dificuldade que temos, às vezes, em enxergar que felicidade não se acumula, porque felicidade se distribui. Então, a gente não se enche de felicidade, porque ideal que a gente distribua por todo lugar que vá passando. Então, a gente enche um pouquinho só o nosso bornalzinho e vai distribuindo no caminho, para que, principalmente, a gente consiga, essa é uma mensagem que a gente leva de forma muito carinhosa aos jovens, quando da evangelização, que é o estar de malas prontas. A gente não sabe exatamente, né, a hora do nosso desencarne. Talvez o Dr. Júpiter saiba, nós todos não sabemos. Nós todos não sabemos, definitivamente. E por não saber, não acumule felicidade para levar para lá. Distribua pelo caminho. E isso permitirá que todos nós estejamos de malas prontas. Porque pudemos fazer o nosso melhor por aquele momento com o que tínhamos acumulado. Então, isso torna a nossa vida, ou a nossa passagem encarnatória, muito mais simples. Agora, o restante, o tal do problema do mal, uma vez que nós já conseguimos aqui uma pequena compreensão da justiça e da responsabilidade, o problema do mal vai se desfazendo ao longo da trajetória pelo processo reencarnatório. Olha que maravilha que Deus nos permite e nos concede. E ainda de brinde diz, olha,
Vou mandar um modelo para vocês, tá? Se ele tiver bom, Jesus, olhem bem, né? Possam aí todos vocês se inspirarem naquilo que foi a trajetória dele. Que mais nós podemos querer? Vida em abundância. Quantas reencarnações necessárias forem? Inúmeros planetas, inúmeras escolas para que nós possamos estudar. Um modelo perfeito. E nós tornamos a nossa vida um problema. Um problema onde, por muito tempo, fomos ensinados, né, de que o mal é sempre muito maior que o bem. Por algumas outras instituições religiosas, que o diabo ou que Satanás é infinitamente mais poderoso que Deus. E isso leva muito tempo para se desfazer essa distorção toda. Mas aí, então, nós recebemos mais um presente, que é o Consolador, o Espiritismo, que nos esclarece. E à medida, então, que nos esclarece, o mal vai dando lugar, né, ao bem. Mas apenas se nós quisermos. Percebem que nós não saímos do ciclo de novo? Parece que ficamos presos? Não. A máxima se faz presente. Fora da caridade não há salvação. E ponto. E ponto. Não porque nos leva a algum lugar, porque é o correto, porque é certo, porque faz parte da composição das leis divinas e do ciclo que é perfeito. Então, o problema do mal é conosco. Certo? E lógico que não é fácil. E é por isso que nós gozamos todos de estágios diferentes de evolução. Para que nós possamos, em conjunto, né, experimentarmos tudo o que vai nos enrijecendo e nos tornando fortes. E com oportunidades diversas de oferecermos todo o tipo de ajuda e pedimos todo tipo de ajuda, porque senão o orgulho não sai de nós. Então, preciso reconhecer os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas, para que nós possamos permitir que aquelas pessoas, né, que passam pela nossa vida nos invadam e nos encham, né, de tudo aquilo que eles têm de bom. E que eles possam ir esvaziando os seus saquinhos de felicidade e nos contagiando e nos elevando. E nós, fortalecidos, vamos fazendo essa troca. E não teria sentido todas as diferenças, ou as diferenças que nós chamamos de mal. Porque as pessoas mal podem nos olhar, que nós achamos que elas já, né, com alguma intenção obscura, querem nos fazer alguma coisa. Eu não posso estar num local que me representa um pouco mais de perigo e encontrar uma pessoa com um pouco mais de pigmento na pele, que aquilo já se forma o caos na minha mente. Então, nós ainda, né, precisamos de todas essas experiências. Essas todas que nós gozamos na nossa encarnação. E uma reflexão atenta nos faz perceber o quão longe ainda estamos na trajetória. Mas nos enchemos de alegria por entender o quanto já percorremos também. E isso é preciso que nos baste para que a gente se acalme e não abra os canais todos para as perturbações que nós mesmos criamos na grande maioria das vezes. Então, viver uma vida absolutamente simples. Simples nesse sentido. Buscando crescer, buscando triunfar, buscando ter êxito nas nossas empreitadas, nos nossos propósitos, e isso é o que nos coloca adiante. Isso é o que nos permite acelerar a marcha do progresso e todos nós. Mas isso com o coração cheio de muita alegria.
Isso com o coração cheio de querer o compartilhamento. É querer que todos estejamos juntos. Chegaremos todos, dizia, né, nosso querido Bezerra de Menezes, chegaremos todos, independente. Mas se pudermos chegar de mãos dadas, quanta alegria. Então, é importante que a gente tenha o sorriso largo e os braços sempre muito abertos para acolher todos aqueles que estão na mesma jornada que nós. E que eles possam sentir que nós os carregamos, que nós os queremos juntos, né? E que nós também consigamos abrir espaço para que, em algum momento da trajetória, alguns dos nossos irmãos os carreguem, e não há mal nenhum, né? Porque os momentos de dificuldade são ou estão para todos. Então, que a doutrina, a nossa querida doutrina espírita, seja para nós um bálsamo, seja fonte rica e abundante de conhecimento, e que a gente efetivamente busque esse conhecimento. E tão logo sedimentado, com responsabilidade, com zelo doutrinário, a gente possa compartilhar a todo momento. E assim, Kátia, as aflições do começo da nossa palestra vão embora. E pela compreensão e pela luz é que nós vamos encontrando felicidade. A felicidade verdadeira. Então, é possível ainda ser feliz no mundo de provas e expiações? Quando tudo diz que a felicidade não é deste mundo, a minha convicção é de que é possível. Desde que nós façamos o melhor uso do nosso livre-arbítrio. E que entendamos que o que nós plantamos é maravilhoso. Porque nós plantamos com o que nós temos. E colheremos exatamente fruto desse plantio, que é o plantio de agora. Né? Eu não posso querer ainda colher as coisas daquilo que eu tenho que passar. Não há lógica nisso. Mas que eu consiga melhorar o meu plantio. Sabe? Que eu consiga a cada dia ir deixando para trás. Sabe? E trabalhando melhor com o que tenho. E o problema do mal vai se esvaindo. Ele vai ficando para trás. Quando nós tivermos a exata consciência do papel fundamental do processo reencarnatório, da lei dos renascimentos. Então, eu queria deixar aqui, como sempre, né, um alento a todos nós, que o nosso papel, sabe, é de extremo privilégio, eu nunca me canso de falar. Nós, espíritas, somos muito privilegiados com aquilo que nos foi até aqui esclarecidos. Se nós ainda temos pouca compreensão da doutrina ou dificuldade de prática, não tem problema. Estejamos atentos e busquemos todos os dias esta melhora gradativa. Esse contágio, sabe? Esse contágio que não é contaminação, mas é um contágio absolutamente positivo. Já estou recebendo aqui uma chamada da esposa. Acho que ela vai dizer que eu estou falando muito e está na hora de terminar. Então, eu gostaria de deixar a vocês essa mensagem de alento. Nos apoiemos na doutrina, nos apoiemos em Kardec. A boa compreensão de Kardec nos permite percorrer as obras complementares com muito mais segurança do conteúdo que nós estamos ali analisando. Né? Então, a leitura hoje que faço e trago Leon Denis é porque é uma leitura muito confortante e reconfortante daquilo que já nos trouxe Kardec nas suas obras. Então, gostaria de deixar a mensagem de que ser sal da terra e a luz do mundo, como diria Raul Teixeira, é para poucos, sabe? Não é para quem quer, não, é para poucos.
Então, trabalhemos com Jesus, não para Jesus, trabalhemos com Jesus. E trabalhar com Jesus é trabalhar com amor no coração, sorriso largo e braços abertos. Um beijo a todos vocês, viu? Era isso que nós tínhamos para hoje. Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço, viu? Nós agradecemos essa mensagem da noite, esse aprofundamento buscando o Leon Denis, que é sempre muito importante a gente ter ele como base, né, para as reflexões nossas, que é um estudioso da doutrina. E a gente, então, só tem a te agradecer, principalmente esse sorriso largo que você traz também, né, que contagia a gente de boas vibrações, mostrando que a gente precisa ter esse bom ânimo, né, na nossa vida espírita, na nossa vida. Eu que agradeço a todos vocês e sempre digo, a oportunidade de revê-los aqui, ainda, né? Que por vídeo, já já, a gente vai poder estar se abraçando de novo, né? Graças a Deus, verdade. Mas podê-los ver no vídeo, para nós é a mesma coisa, viu? Muito obrigado. E sempre que precisarem, a gente está à disposição. Um beijo para cada um de vocês, viu? Muito obrigada. Eu vou pedir agora para o nosso amigo Pedro, se ele puder fazer a prece final, daí a gente já volta para todo mundo para um bate-papo. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Eduardo. Eu vou inicialmente agradecer a presença de todos, em especial do Eduardo, pelas palavras pela disponibilidade, né, de estar aqui conosco e trazer essas palavras tão belas e os ensinamentos espíritas, né, que sempre nos traz tanta esperança. Então, cerremos nossos olhos aqui da terra, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, para agradecer mais uma vez esta oportunidade de podermos nos reunir em torno do seu Evangelho e obter esses ensinamentos e fortalecer os nossos espíritos com estas lições, de forma a trazer a paz e a consciência da justiça divina sobre as nossas dores, reconhecer que ainda necessitamos desse estímulo para o nosso desenvolvimento, mas que possamos recebê-la com essa alegria que o Eduardo nos colocou, para não perdermos as lições que delas resultam. Abençoado seja todas as lições, abençoado seja todos os nossos amigos, incluindo os amigos espirituais que nos acompanham e nos orientam nessas reuniões, e que possamos estar sempre de braços dados nessa comunhão fraterna, nessas reuniões diárias que tanto nos confortam e nos traz fé aos nossos corações. Uma boa noite a todos e um abraço especial ao Eduardo, que possamos poder contar sempre com essas palavras sempre belas de todas as suas palestras. Que assim seja e Jesus nos abençoe. Obrigada, Pedro. Obrigada, Eduardo, mais uma vez. Eu é que agradeço, viu? Pessoal, vamos dar um abraço virtual no Eduardo de agradecimento. Obrigada, Eduardo. Obrigado pelo carinho de sempre, viu, gente? Sempre muito bom. O microfone está aberto. É sempre um papo